Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês que nos escutam. É com muito amor, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com todos vocês nessa corrente de amor, porque todos nós estamos aqui com a mesma intenção e principalmente, juntos da espiritualidade superior, juntos com Deus. Pedimos que seja um evangelho com muito amor, com calma, que a gente consiga assimilar tudo que aqui for lido, tudo que for conversado, que a gente possa então estar levando para os nossos dias, para que a gente consiga então ter um pouco mais de paz interior. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é que a gente traga harmonia para dentro dos nossos lares. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme preferirem, para que essa aguinha possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Vamos agora pedir calma aos nossos corações, às nossas mentes, que a gente esqueça dos problemas que tivemos durante o nosso dia, durante a nossa semana, e que seja um Evangelho de muito amor. Vamos então agora à nossa prece, hoje com a participação da Yara Perim. Coragem, não pense em desistir porque a tempestade é forte. Você jamais estará desamparado. Deus acompanha seus passos, conhece suas necessidades e sempre fará com que o amparo chegue até você. Portanto, tranquilize seu coração e não deixe que sua mente seja atormentada por ideias pessimistas, mesmo que pareça estar em um labirinto sem saída. Mantenha sua fé. Deus pode sempre mais e para Ele tudo é possível. Nos dias difíceis, não pense em desistir, mas fortalece o seu espírito conversando com Deus. Ele lhe ouve, lhe compreende e com sua infinita bondade lhe sustenta nas lutas que precisa enfrentar. Não deixe de perseverar. Deus está aqui neste momento para iluminar os seus passos. E lembre-se que nenhuma prova será maior do que o seu potencial para superá-la. Você é capaz. Confia na sabedoria divina e sente sempre a mão misericordiosa do Pai a lhe proteger de toda a escuridão. Nada tema. A tempestade passa. O sol da esperança volta a brilhar. E Deus lhe abençoa. É a psicografia de Paulo. Desculpa, gente, que a tela estava ruim aqui para mim. Psicografia de Pálmelo e é sobre a inspiração de Sônia Carvalho. Muito obrigada, então, pela essa linda prece que foi enviada por Yara Perim. Vamos, então, agora irmos para a nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec,
por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos no capítulo 5 e agora então é o item 6, causas anteriores das aflições. As causas que dão origem às aflições do ser humano podem ser classificadas em dois grupos: as aflições cujo ser humano é o próprio culpado e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Existem acidentes que o ser humano provoca por sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como, por exemplo, perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida com seu próprio trabalho, como as deformidades físicas e idiotia, o cretinismo e etc. Aquele que nasce com alguma doença ou deformidade seguramente não fez nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Impossibilitado de modificar essa situação, poderá ficar inclusive à mercê da caridade pública. Também é difícil entender por que numa mesma família nascem pessoas com necessidades especiais e outras tão favorecidas sobre todos os aspectos. Qual a explicação para as crianças que morrem pequenas e que da vida só conheceram o sofrimento? São estes problemas que nenhuma filosofia ou religião pode explicar até hoje, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma e o corpo fossem criados ao mesmo tempo e de que a sua sorte dependesse apenas de uma única existência terrena. Também seria difícil explicar por que recém-nascidos passam por sofrimentos tão grandes, pois se não fizeram o bem, também não fizeram o mal. Pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, e admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem sempre antes do efeito e ela não está na vida atual, só poderá estar em uma vida anterior. Quando somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus. O ser humano que pratica o mal nem sempre é totalmente punido em sua existência atual, porém, ele nunca escapará às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, porque se ele não for punido hoje, certamente o será amanhã. Assim, a infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem sua razão de ser. Aquele que sofre está resgatando os erros que cometeu no passado e sempre poderá dizer: perdoa-me, Senhor, porque errei. Olá, sempre uma alegria, né, nos encontrarmos. Bom, nos dois evangelhos anteriores, nós falamos sobre as causas atuais das aflições, né? Enumeramos algumas causas e a partir daí vocês já podem, baseados nas leis naturais e nas virtudes, né, já entender aquelas coisas que nós mesmos ocasionamos, né? Temperamentos intempestivos, vícios, pais que ensinam, tá? E orgulho, vaidade e outras coisas mais, né? São as coisas que a gente mesmo acaba ocasionando.
nos dias atuais, a cada momento, a cada instante. Mas muitas coisas que nós fizemos, a gente não vai responder por elas nesta encarnação. Então, é claro que quando a gente fala, nós estamos aqui falando a grosso modo, porque diante de um termo existe uma variação muito grande de forças, de forças que envolvem. Então, tem certos casos, tá, que a gente acaba criando na nossa vida atual, que a gente não vai responder por elas nessa vida, mas numa posterior. Tá? E nessas circunstâncias, vem muitos fatores que deixam muita gente à vontade no que ela chama de eu faço as coisas e nada me acontece. Eu sou um cara que rouba, eu sou um cara que destrói lares, destrói famílias, eu sou um cara que só penso em mim, sabe? E nada me afeta, minha vida é um espetáculo, eu estou numa maré de sorte muito boa, né? Só que não sabe e nem percebe, né, que a vida toda é um conjunto de ligações. Nós estamos todos interligados. E muitas coisas não podem ser operadas neste exato instante. Então, por uma justiça divina, nós não vamos escapar do ajuste de prejudicar o próximo. Prejudicar o próximo é sempre aquela coisa que vai nos afetar. A gente pode prejudicar nós mesmos, também nos afeta. Tá? Como é que a gente pode se prejudicar a si mesmo? É a gente cometendo suicídio, é a gente entrando em situações que, no caso, estamos nos pondo a nossa vida em risco, né? Estamos pondo a nossa vida em risco de propósito, ou por um propósito completamente bobo, desnecessário. Não para salvar a vida de alguém, não, sabe? Vou me arriscar, mas eu vou salvar alguém. Não, às vezes a gente se expõe a circunstâncias totalmente desnecessárias por vaidade, por bobagem, por falta eu diria de entendimento, mas aí nós estaríamos ofendendo as situações que às vezes a gente tropeça, né? Mas às vezes por falta de cuidado, de atenção, tá? Negligenciando muitas coisas. Bom, isso então vai gerar problemas para uma próxima vida. Então isso já serve até de alerta, né? Por isso que na primeira parte, nas causas atuais, a gente deve evitar ao máximo fazer coisas erradas. Tá? Mas esse evitar é gradativo. A gente tem que saber as leis divinas, né? Para quem não conhece as leis divinas, para quem está conhecendo o Espiritismo agora, no Livro dos Espíritos, a terceira parte, falam lá das leis naturais, que vocês já vão entender essas leis que nos cercam, que são naturais, que não tem como escapar delas. Mas, então sabemos que ou a gente responde agora ou vai responder posterior, mas também nós percebemos, né, que muitas pessoas já nascem com algumas dificuldades, com alguns exponenciais, com algumas dificuldades e certas dissimetrias. Então, essas pessoas, teoricamente, já estariam sobre os reajustes. Uma coisa que tem que ficar bem clara, tá? Que jamais devemos desmerecer alguém ou não ajudar alguém com o pensamento de a pessoa está nessa situação porque ela está ajustando lá a vida dela, não tem nada a ver com isso, e é porque ela mereceu, ela está cumprindo. Imagina quem não foi numa vida passada. Não sabemos, e os Espíritos deixam bem claro, tá? Não sabemos se a nossa função não é interferir e ajudar aquela pessoa.
se é uma das nossas provas. E daí faltar. Porque nada acontece por acaso. Podem ter certeza disso. Cruzou no teu caminho, cruzou no teu pensamento, ou vem ao cabo de oração, ou vem ao cabo de realmente intervir de alguma forma numa situação. Então nós não devemos julgar. Isso foi uma das regras básicas de Jesus, né? Não julgar o teu semelhante. Então a gente não vai julgar, apesar da gente saber que o nosso corpo vem ajustado conforme as nossas necessidades evolutivas, tá? E muitas vezes essas necessidades foram solicitadas por nós mesmos. Quando lá no plano espiritual a gente identificou, reconheceu, viu que cometeu certos absurdos, e aí naquele impulso, não, eu preciso trabalhar essa parte desse jeito, impôs a si mesmo uma condição, né, para esta vida. Até por peso de consciência, por um monte de situações que advêm dos nossos atos, tá? Então, muitas das coisas são nós mesmos que pedimos para vir conosco nessa encarnação. E muitos ajustes têm que ser feitos para a nossa encarnação. Nós encarnarmos aqui não é mágica, não é magia. Para começar, é uma autorização, é um merecimento. Então, por aí você já sabe que estar aqui, mesmo com todos os problemas que possa ter, já foi um merecimento. Você foi autorizado a estar aqui. Tem milhares que não foram, tá? Que talvez nem tenham oportunidade de encarnar, mas você teve. E teve ainda a bondade de encarnar numa situação que vai permitir, além do teu resgate, vai permitir a tua evolução. Só tem benefício na parte espiritual. Ainda estamos num período que ainda o contato com os espíritos, tá? Ele tá balanceado. Então muita gente ainda se mantém com o pé atrás com qualquer situação que se fale de espírito. Mas todo mundo sabe que quando nós nascemos vamos desencarnar. Mas daí a gente já começa a dimensionar uma dor muito grande pela perda de entes queridos. Agora, ficaremos surpresos por saber que muitas vezes o nosso condicionamento de tempo de vida está relacionado até com a nossa própria família. Por necessidade de alguns, de outros, ou da nossa mesma de passar. Por isso a nossa família, com as suas indas e vindas de integrantes, é parte de todo um processo. Não é por acaso. A não ser que a pessoa interrompa a trajetória dela, né? Que ela vai ter que depois ver essa interrupção para poder ajustar essa interrupção. Não sem o mérito dela, não sem a bravura dela para poder encarnar numa vida e passar por essas situações que são as provas e expiações na qual nós estamos passando. Todos nós. E é muito ruim a gente jogar com aquilo que nos é claro. Porque os nossos defeitos a gente consegue enxergar, a gente sabe. Todo mundo sabe quais são os seus defeitos. Aquilo que tem que travar, que tem que segurar. Se deixar soltar, a gente explode e só faz coisa errada. Então todo mundo já sabe isso, a gente vai lá e puxa o manche, né? Segura. Não vou entrar nesse barco aí. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É uma vigília geral. Então, não se esqueçam, faz parte. Uma hora vai sair o marido e vai a casa cair, vai sair a esposa e vai a casa cair, vai sair os filhos e a casa vai cair. Toda hora a casa vai cair, por uma coisa ou outra. Mas a gente sabe também, por instinto, que tem que continuar. Nós não podemos deixar a nossa vida parada nem estacionada. E as diferenças de situações de crianças especiais, tudo isso são planejamentos, não é o acaso. Não foi atirado nas tuas mãos. Está sobre os teus cuidados. Uma palavra muito pouco usada, né? É o comprometimento. É muito pouco usada na vida atual, né? As pessoas não estão muito
comprometidas, às vezes levam tudo a levanter, né? A vontade. Mas o comprometimento faz com que nós tomemos decisões. Por quê? Porque a nossa vida é repleta de provas, na qual a gente tem que tomar decisões, fazer escolhas. Então já está dentro de nós um impulso, tá? De continuar, mesmo aos tropeços, a trancos e barrancos. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Esse já é o primeiro passo. Vamos agradecer a Deus, a família que nos deu. Ela não veio por acaso, não. Não é assim. Vamos agradecer a Deus pelos nossos problemas físicos, emocionais, mentais, porque isso nos faz fortalecer, nos faz crescer. E vamos agradecer a Deus que a gente possa nos envolver, nos comprometer e ajudar a quem precisa, sem humilhar, sem se sentir mais nem menos. Porque todos nós aqui estamos passando por processos. E o meu processo agora é esse. Né? Quizá um dia vai ser diferente. Vou estar numa outra situação. Tá? Conforme a situação que a gente deve desenvolver uma amabilidade, uma desenvoltura para o bem. Cada vez maior. E isso tem que ser exponencial, entendeu? Tem que sempre ampliar. Sempre, sempre, sempre. Por isso que a gente trabalha essa parte do coração, da ligação afetuosa, do evitar brigas e confusões, né? Ou dar um passo para trás e olhar as coisas com outro olhar, sabe? Com um ângulo diferente. Então nós vamos entrar agora, nos próximos evangelhos, nas causas anteriores das aflições. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces, a todos que participam do Evangelho, que todos possam sentir o amor de Deus. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz se faça na casa de todos, que a luz inspire cada um a buscar o seu melhor, né?
a buscar um ideal de paz interior, de clareza nas palavras, de purificação de alma, que o que importa é aquilo que é eterno, né? Que é o espírito. E isso é fundamental, trabalhar ele da melhor maneira possível. É claro que cuidado do corpo é necessário para nós nos mantermos aqui o tempo todo com uma boa qualidade, né? Possível, dentro daquilo que é possível que a gente possa fazer. E não existe limites, né? A gente pode fazer muita coisa, tá? Então, que Deus abençoe a todos com muita paz, com muita vibração positiva. E aqui eu encerro o nosso Evangelho. Eu vou falar agora sobre algumas observações, né? A Irani Silva colocou uma reflexão, muita gente se pergunta, é bem interessante, né? O Antônio Carlos, do Editorial do Bem, né, postou também um texto show ali. Olha, a Rose Dada, ela fez perguntou sobre um trecho do Evangelho, um só corpo, um só espírito. O que o Espiritismo acha disso? Esse texto pertence a Efésios, tá? Efésios é um povo, não é uma pessoa. Está no Novo Testamento e é uma epístola de Paulo para eles, são cartas de Paulo. Paulo viveu com eles por 3 anos e ele trabalhou essa parte da educação nova para eles, né? Quem estuda a Bíblia sabe que eles eram recém-convertidos, então para falar com pessoas recém-convertidas, né? Gradualmente se vai dando todos os processos, mas a ideia de Paulo era de unificação, tanto que ele falava um corpo, um só espírito, um só Deus, né? São todos esses preceitos porque naquele tempo se tinha uma variedade de deuses, né? O pensamento de espírito era uma coisa diferente, até existia, mas de outras formas que eles falavam. E o corpo, vamos lá, nós temos realmente só um corpo, tá? Essa parte que tu dá esse texto aí é do capítulo 4, versículo 4. Mas se você olhar lá embaixo, no mesmo capítulo 4, no versículo 16, vai estar escrito sobre o corpo justo. Um corpo justo. Não sei se tu entende, mas Paulo é um dos maiores participantes do Evangelho e é um dos mais iluminados para falar as coisas da espiritualidade para o Espiritismo, né? Até nós comentamos sobre Paulo e Estevão, né, no livro que faz todo mundo chorar, pelo menos eu, né? E a Janete, e a mãe dela mais ainda. Mas assim, ele é um dos maiores trabalhadores nessa parte da seara, sabe? E naquele tempo ele já citava coisas sobre a espiritualidade, né? Então, um corpo justo é o corpo que nós temos. Nós realmente só temos um corpo. Com essa forma que a gente está vendo aí, é esse corpo, é um só para essa vida. Um só espírito, isso é fato. Vai ser um só espírito para sempre, né? Ele vai só melhorando, gradativamente. Mas um corpo é uma veste, né? Teve alguém que colocou até nos comentários a entrada do André Luiz. Um só corpo, uma veste. Depois eu vou me lembrar aqui. Mas é exatamente aquilo ali. Entendeu? Então é assim, em primeiro lugar, né, temos que ver que era um tratamento, né, uma carta orientadora, né, são epístolas orientadoras para recém-convertidos, né, para os Efésios. Então, tudo normal, não vê nada de diferente no que ele está falando, nada que vá barrar ali. Mas é sempre uma posição da igreja em relação a Cristo, né? Isso é um fato também. Então, bons estudos, tem muita coisa que a gente vai ver, né? Mas a gente tem que ter um pouco mais de interpretação. Interpretação tem de tudo que é forma. Por isso que eu falo que as palestras espíritas, elas são um avanço, porque tem muita gente que baixa a cabeça ali para interpretar, para estudar, para ver, pegar documentos. Falar em pegar documentos, né? O que foi a palestra do domingo passado do Adair, né? Aquela do Museu Acol. Gente, quem não viu ainda, assista, tá? Porque ali vocês vão estar vendo os bastidores de Kardec. Ele tem os documentos, os textos de Kardec, como é que ele separava, como é que ele via. Olha, parecia um documentário, não parecia nenhuma palestra, tá? Mas muito bom, assistam, né? Estou
puxando a brasa mesmo, porque eu achei bem, olha, ímpar, bem diferente. Assistam então, do passado, domingo passado, né? E já vou aproveitando aqui só para falar que no domingo que vem vai ser uma live especial, tá? Com o Eri Lopes, né? O nosso querido e amado Eri Lopes, tá? Vai ser o seminário, olha só, um seminário essa live, né? A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, novíssima tradução. Vai ter uma participação especial, vai ter várias participações especiais, com o Carlos Luiz, a Luciana Farias, o Rogério Miguel, o Vanderlei dos Santos. Então, não percam, tá? Porque, como eu disse, o Eri já estava falando sobre isso, sobre esses assuntos há muito tempo. Ele baixa a cabeça e vai atrás, ele corre, e essa equipe aí está junto. Então, eles são todos pesquisadores, vale a pena assistir, tá? Aliás, todas as palestras valem a pena assistir, cada uma mais interessante que a outra, tá? Não percam, assistam domingo às 10 horas então. Bom, só mandar um abraço pro Cabral da School Spider, né? Que falou que a mãe dele tá ali na Harmonia ali, Cannes. Eu não conheço o Cannes da Harmonia, eu conheço o Cannes Skate Bar ali, que fica aqui perto de casa aqui. Mas não deve ser esse, né? Porque não fica na Harmonia, fica mais pra cá, na Vila Ideal. E nós moramos, tu perguntou ali, perto da base aérea aqui, da estância, tá? Um abraço, então, ao namorado da Priscila Lobo, que fez aniversário dia 13 de abril, não colocou o nome do namorado, né? E Maria do Carmo Tribuzzi, tá? Se tu puder depois entrar em contato com o contato @Luz Espírita, tá? Que eu quero conversar contigo depois ali, então, tá, Maria do Carmo? Obrigado, então, a Luciana Valéria Leão Lima, Fátima Medeiros, ao Fábio Nunes de Sá, Eliana Sá e a Ivane, Eliane Santana, a Treva-se, né? Muito obrigado. Eliane Santana. A Ida Margarida, a Andréa Marques, a Bia, tá? A Cleide Panoni, a Cleusimira Almeida, o Carlos Luiz, a Maria Lúcia Belantine, a Marineide Sabatini, salve grande Lico, e aí, oi Nice Mangabeira, ao Vanderlei Aleixo, a Vera Cortez e a todos que participam conosco. De vez em quando a gente vai lendo alguns nomezinhos aqui, saibam que são todos nos nossos corações, tá? A gente vai lendo gradualmente uns e outros ali, porque como se estivéssemos na nossa casa. Fiquem então na nossa casa, Centro Espírita, né? Tá bom, porque na nossa casa a gente já tá, né? Nós já estamos na nossa casa. Nós estamos entrando na casa de vocês, então, tá? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até próximo domingo. Então, vamos agora ficar com o Eri Lopes, né? Passe Musical, o nome da música. Próximo domingo ele tá falando da palestra. Mas a gente espera vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas, então. A Janete faz falta. Para o nosso mesmo, Evangelho do Lar Online. Um beijo a todos vocês, um ótimo final de semana. Aliás, uma ótima semana também que vem, né? E a gente se encontra novamente na quinta-feira, então. Então tá, olha, domingo que vem agora tem uma palestra, então, um seminário interessantíssimo, tem uma live, olha, vai falar coisas importantes ali. E se quem não assistiu ainda, assista do domingo passado, porque tava show aquilo lá, tava muito bom. E dos anteriores também, né? Todos, né? Porque todos são bons, né? Todos são... Olha, muito boas palestras, tá, pessoal? Aproveitem essas palestras, eu volto a repetir. Aproveitem, vejam, se inscrevam no canal, marquem o sininho e fiquem em paz. Um grande abraço a todos, pessoal. Um grande beijo, abraço a todos. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual.
sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br